Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre o integrador. Aqui nós temos o esquema clássico do integrador com amplificador operacional, né? Ele tem um amplificador operacional, é claro, ele está alimentado com tensão positiva e negativa, que nós não mostramos aqui por simplicidade, né? A entrada não inversora está conectada ao terra. A entrada inversora, você tem aqui uma entrada VI de T, né? Seria VI de T, porque é uma função do tempo, né? Nós vamos representar simplesmente por VI, só para economizar espaço aqui na imagem, né? E a saída VO em função do tempo também, VO de T, que nós também vamos representar somente como VO, né? Também para sobrar mais espaço aqui nas imagens, tá? Aqui entre o VI e a entrada não inversora tem um resistor com valor R, tá? E aqui tem uma realimentação negativa entre a saída e a entrada inversora, né? E a realimentação é feita por meio de um capacitor com valor C. Então, nós vamos mostrar agora que a tensão de saída é uma constante negativa, né? Nós vamos mostrar que a tensão de saída é dada por uma constante, né, negativa multiplicada pela integral da entrada, tá? Então, por isso ele é chamado integrador inversor, ele tem um ganho negativo, tá? Então agora nós vamos ver qual é a equação que descreve a relação entre VO e VI. Vamos lá. Bom, vamos usar aqui a equação dos nós, né? Eu gosto de usar as equações dos nós para circuitos com amplificador operacional, né? Aqui temos o nó de entrada, o nó de saída e o único nó intermediário é esse aqui, tá? Em segundo lugar, vamos também usar o princípio do curto-circuito virtual. Olha só, nós temos aqui um amplificador operacional com ganho muito alto, né? Podemos até considerar como se fosse infinito, ou por aproximação, tá? Além disso, temos uma realimentação negativa. E nós já sabemos que quando essas duas coisas acontecem, ou seja, um circuito com ganho alto e uma realimentação negativa, né? Uma realimentação ligando a saída à entrada inversora por meio de algum circuito, né? Quando isso acontece, vale o princípio do curto virtual, que diz o seguinte: o circuito vai forçar essas duas entradas a terem muito aproximadamente o mesmo potencial. Então, com esses dois, quando ocorrem essas duas coisas, né, a tendência é que a tensão nessa entrada se iguale à tensão nessa entrada. Bom, a tensão nessa entrada nós já conhecemos, como ela está conectada no terra, né, que é o potencial que a gente geralmente considera a referência de 0 volt. Então aqui tem 0 volt, e aqui nesse nó o potencial vai ser quanto? 0 volt também. E com isso eu posso facilmente calcular as correntes que saem, que entram desse nó. Vamos então fazer isso, tá? Pela lei de Kirchhoff, né, uma das leis de Kirchhoff, as correntes, a soma algébrica das correntes que entram nesse nó é igual a zero. Ou também a soma algébrica das correntes que saem do nó é igual a zero. Em geral, tenho mais costume de usar as correntes que saem, tá? Só por costume pessoal meu, tá? Então, vamos calcular essas correntes, tá? Vamos calcular a soma algébrica dessas correntes. Primeiro essa corrente para cá, né? Qual é o valor dessa corrente? Vocês concordam comigo que é 0 menos VI dividido por R?
É isso aí, né? Então vamos lá. 0 menos VI dividido por R. Tá? Bom, e essa corrente aqui? Bom, essa corrente aqui, pessoal, vai depender das nossas hipóteses. Vocês todos lembram que existe uma entidade teórica, né, que é muito usada, que é o amplificador operacional ideal. E no amplificador operacional ideal, essa impedância de entrada é zero, as correntes de polarização são zero nas duas portas, né? Então, nesse caso ideal, essa corrente seria zero. Então, eu somaria zero aqui. Aliás, eu nem vou escrever, né? Também para economizar espaço aqui na imagem, né? Eu não vou escrever, mas seria zero. Tá? Em alguns casos, no AmpIOP, realmente é importante você considerar essa corrente, que na verdade não é zero. Ela pode ser até muito pequena, mas não nula. Tá? E nesse caso específico do integrador, é um dos casos onde essa corrente pode atrapalhar o circuito. Mas por enquanto eu queria não considerar essa corrente, tá? E deixar essa discussão do efeito dessa corrente para mais tarde. Pode ser? Ótimo. Então vamos desprezar essa corrente aqui. Tá? E agora vamos somar esta corrente aqui. Tá? Como é que seria essa corrente no capacitor? Né? Eu sempre esqueço a fórmula da corrente no capacitor. Tá? Porque ela é meio complicada, né? Mas quando eu esqueço, eu faço o seguinte: eu lembro da equação básica do capacitor, Q é igual a CV, né? A carga entre as placas do capacitor é igual a capacitância vezes a voltagem entre as placas, tá? Então todo mundo deve se lembrar dessa relação, né, fundamental do capacitor. Tá? E aí eu posso calcular a derivada dos dois lados, né? Vou derivar aqui em relação ao tempo e aqui em relação ao tempo. Tá? E aí, continuando, né? A derivada da carga em relação ao tempo nada mais é do que a corrente no capacitor, né? Tá? E aqui, como a capacitância em geral é constante, então nós podemos fazer o seguinte: passar essa constante para fora, né? Então dV dt. Tá? Bom, então qual é a tensão no capacitor? Olhem só, essa tensão, para calcular essa corrente aqui, né, que sai, né, ela seria 0 menos VO. Então, a corrente no capacitor é igual a capacitância e a tensão vai ser 0 menos VO de T dt. Certo? Bom, esse zero aqui eu posso tirar, né? Esse menos eu posso passar aqui para fora. E aí a minha equação para a corrente no capacitor seria menos C dVO dt. Ok? Então essa é a nossa corrente no capacitor. Então, pessoal, nós podemos somar aqui essa corrente, né? Então, mais isso aqui, né? Ou seja, menos C dVO dt igual a zero, tá? Então, vamos tentar descobrir o que vai ser o VO, né? Primeiro eu peço que vocês façam o seguinte: tentem deixar desse lado de cá somente o dVO dt. dVO dt seria igual a quanto? Parem o vídeo e façam a conta aí para mim. Então, pelas minhas contas, chegamos aqui. Vai ser menos 1 sobre RC, né, vezes VO. Foi isso que vocês chegaram?
Se foi, ótimo. Se não, refaça os cálculos. E agora, como é que eu determino o VO? Né? O VO de T, né? Eu poderia simplesmente integrar dos dois lados, né? Eu posso integrar assim, usando uma integral indefinida, ou posso até fazer dos dois lados uma integral definida, né? De 0 a t. Né? Aí fazendo isso, vamos ver como é que ficariam as contas. Tá? Parem o vídeo e tentem fazer isso aí agora. E me digam o que vocês obtiveram. Então, o que é que vocês obtiveram? Bom, seria o seguinte, né? Vamos lá. Mas antes, deixa eu abrir um espaço aqui, né? Vou apagar aqui para abrir um espaço. Então vamos lá. Integral de 0 a t de dvo dt vai ser, vou fazer aqui em cima, tá? Vai ser VO de t menos VO de 0 é igual, posso passar isso aqui para fora, né? Menos 1 sobre RC integral de 0 a t, né? De VO dt. Tá certo? Onde esse VO de 0 seria então o valor inicial da tensão aqui no início, no início do tempo, né? De quando o tempo começa a ser contado. Tá? Por exemplo, pode ser que o capacitor tivesse uma carga antes, né? Se ele tiver uma carga, sei lá, uma certa quantidade de coulombs, né? Eu posso calcular qual era a tensão, usando aquela fórmula, né? Q igual a CV, não é isso? Então eu posso, se eu tiver uma certa carga, né? Eu vou ter uma tensão que eu posso, inclusive, calcular, se eu souber a carga. Tá? Então, qual seria a saída? O VO de T, né? Seria igual não, desculpem, aqui eu errei, né? Aqui é VI de T, né? E aqui VI de T. Tá? Corrijam aí, por favor. Por favor, né? Então vamos lá. O VO de T seria menos 1 sobre RC vezes integral de 0 a T, né? De VI de T dt, tá? Mais uma constante. E essa constante seria a tensão inicial, né, que estava no capacitor. Tá? Se a tensão inicial for 0, então isso aqui seria 0, né? E a tensão de saída seria dada simplesmente por essa integral. Tá? É muito comum, por exemplo, às vezes você vai usar esse circuito para calcular uma integral, para integrar de forma analógica, né? Essa entrada aqui. Às vezes o que se faz é o seguinte: você coloca aqui no circuito um fio, né? Uma chave, né? Normalmente aberta, e aí quando você apertar essa chave, você vai dar um curto no capacitor, ele vai ser descarregado e a tensão aqui vai ser 0. Então você dá um curto no capacitor, né? Aí você abre ele de novo, né? E aí você pode integrar, né? Que essa tensão inicial vai ser 0. Ok? Tá claro? Bom, então é isso. Aqui nós temos a nossa equação que relaciona a entrada e saída, e ela é uma integral multiplicada por uma constante negativa. Ok? Vamos então investigar um pouco mais do funcionamento desse circuito. Pessoal, vamos então avaliar como funciona esse circuito por meio de alguns exemplos. Agora, pessoal, o que vai acontecer se a entrada for uma cossenoide, né? Bom, nós vimos que se for uma constante, ela vai dar uma reta, né? E se for uma função cossenoide, o VI de t foi igual a uma cossenoide de amplitude 1, né? Então, cosseno de 2π ft. Aí eu pergunto, qual vai, né? Se a entrada for uma cossenoide, qual vai ser
a saída, né? Vamos fazer a conta aqui para ver. Olha só, a saída então vai ser VO de t é igual a menos 10 ao cubo vezes a integral de 0 a t do cosseno de 2π ft, que vai dar quanto? Vai dar menos 10 ao cubo, né? Que multiplica, vamos ver aqui, o cosseno sempre esse número passa para cá multiplicando, dividindo, né? Então menos 10 a terceira dividido por 2π f vezes o seno, né? A integral do cosseno é o seno de 2π ft de 0 a t. Bom, o seno de 0 é 0, né? Então como é que vai ficar? Tá? Aqui na verdade, como eu estou usando o t aqui nesse limite, aqui possivelmente é melhor usar um asterisco, né? Ou uma linha, seria uma variável muda, né? Então, fazendo essa conta, o VO de t seria igual a menos 10 a terceira sobre 2πf vezes o seno de 2π ft. Então, pessoal, dá para ver que a integral do cosseno é o seno, né? Tem esse sinal menos aqui, mas ele é desse sinal aqui que aparece na fórmula pelo fato do circuito ser um inversor, tá? Então, de fato, se você tiver um seno, né, o que vai aparecer aqui vai ser se você tiver um cosseno, né, a integral vai ser um seno, né, mais negativo, né? O seno, em vez de estar para cima, vai estar aqui para baixo, né? Tá? Bom, só que a amplitude desse seno vai depender da frequência. Por exemplo, se a frequência for muito baixinha, muito baixinha, por exemplo, se a frequência for 1 Hz, né? Aí você vai ter um ganho de 10.000, né? Dividido por 2π vezes 1. Vai dar um número bem grande, né? 200 volts vezes seno de 2π ft. Então, em boa parte, ele vai dar mais do que a tensão de alimentação. Então, na verdade, esse integrador ele vai saturar quando chegar na tensão máxima que o up-op pode chegar. E quando chegar na tensão mínima, ele vai saturar no valor negativo, tá? E aí, se essa frequência for maior, né, aí a amplitude dessa senoide vai cair, né, dependendo da frequência da senoide, tá? Então, quanto maior for a frequência da cossenoide de entrada aqui, menor vai ser a amplitude, né? Então, no integrador, se você começar com uma senoide com frequência baixa, a saída vai ter uma amplitude alta, tá? E quanto mais baixa for a frequência, se você for baixando, essa amplitude vai ficar tão alta que vai passar da saturação no up-op. E se a frequência for subindo, né, aí o que vai acontecer? A amplitude vai caindo. Então, se você for aumentando a frequência dessas cossenoides de entrada, você vai ter uma senoide na saída, né? E quando você for aumentando a frequência dessa cossenoide, a tensão aqui vai ser cada vez menor, tá? Inclusive, eu queria discutir com vocês o seguinte: como é que ficaria essa resposta aqui? Aqui está mostrando qual é a amplitude da senoide na medida que a frequência aumenta, tá? Então, vamos fazer o seguinte: vamos tentar plotar aquele gráfico semilog, né? Aquele gráfico que você plota o ganho, a amplitude em dB no eixo Y, e no eixo X você plota a frequência numa escala semilogarítmica, tá? Então vamos pegar essa mesma equação aqui e vamos ver o que acontece com ela. Então, pessoal, nós temos aqui essa situação, né?
esses valores, resistor igual a 1K, capacitor igual a 1 micro, né? O produto dá 10 a menos 3, né? E fazendo as contas então, que a gente tinha feito antes, nós chegamos a esse resultado aqui, tá? A resposta a uma entrada cossenoide é uma senoide, só que a amplitude dessa senoide é negativa, e depende da frequência. Quanto menor for a frequência, maior vai ser a amplitude da saída, tá? Tanto que se a frequência baixar muito, o amplificador vai saturar, tá? Mas se ele não saturasse, teoricamente, quando a frequência tende a zero, a amplitude do seno tenderia a infinito, tá? Só não tende por causa da saturação, tá? Bom, e quando a frequência vai subindo, né, a amplitude vai caindo, tá? E aqui, pessoal, vamos plotar a amplitude, essa amplitude aqui, em decibéis, tá? Eu quero fazer um gráfico de como a amplitude da senoide varia em decibéis. Ela começa, nas frequências baixas a amplitude é alta, né? E quando você vai aumentando a frequência, ela vai ficando, a senoide vai ficando cada vez mais baixa. E aí eu quero fazer um gráfico, tá? De como funciona essa amplitude em função do tempo, tá? E aí a minha proposta é o seguinte: vamos fazer o gráfico aqui. Eu vou desenhar aqui de uma forma meio tosca, né? Só para vocês verem como é que poderia ser feito o desenho. O mais fácil seria você comprar um papel semilog ou você baixar da internet e fazer um print screen, por exemplo, né? Mas vamos ver como é que a gente poderia fazer aqui de um jeito artesanal, né? Eu vou inclusive fazer assim, sem régua, tá? Porque eu não queria sujar minha régua de tinta, né? Só por isso, tá? Mas aqui então eu teria o eixo Y, né? Tá aqui, né? Espaços uniformes, né? Aqui o eixo X, tá? Não ficou muito bom, né? Mas bom, vamos ver aqui então agora qual seria a escala, né? Aqui seria o ganho em decibéis e aqui seria a frequência em hertz, tá? Vamos começar aqui, que tal a gente começar de 1 Hz, tá? 1 Hz, né? Aqui 10, aqui 10 ao quadrado, 10 ao cubo, 10 à quarta, 10 à quinta, então aqui é a frequência, tá? E aqui em decibéis, né? Vamos começar aqui com, por exemplo, 20 decibéis, né? 20 não, deixa eu ver aqui. Quando a frequência for 1, né? Talvez desse algo em torno de 60 decibéis. Então, 60, 40, 20, 0, menos 20, menos 40. E lembrar que aqui é uma escala semilog, né? Aqui, por exemplo, aqui é 1, né? Mas depois vai vir 2, 3, 4, né? E a distância vai diminuindo. Aí 10 vai ser 20, né? Com a escala diminuindo e assim por diante, tá? Vamos ver então como é que funcionaria esse gráfico. Então, olhem só. Aqui nós teríamos então em 1 Hz seria aqui não precisa do menos, né? Porque tá em logaritmo, né? Mas tirou o módulo, né? O módulo, né? O menos sumiria de todo jeito, tá? Então olha só, como é que seria isso aqui? Se eu fizer as contas aqui, quanto vai dar o ganho em decibéis? Vai dar 20 log na base 10 disso aqui, né? Vai ficar o seguinte. Vou separar em duas partes, né? Uma vai ser 10 à terceira
sobre 2π, tá? E aqui, como tá, o f está no denominador, menos 20 log na base 10 de f, tá? Então, o 20 log na base 10 de f, nós já vimos como é que funciona, né? A cada vez que o f aumenta 10 vezes, ele cai 20 dB, tá? Então vai ser alguma coisa aqui com caindo 20 dB por década, né? Mais esse termo aqui, tá? Por exemplo, quando o f for igual quando f for igual a 1, né? Quando f for igual a 1, aqui vai ser 10 elevado a 0, vai ser 1, então isso aqui dá 0, né? Então quando f for igual a 1, vamos ter esse termo aqui. Vocês poderiam calcular para mim quanto dá esse termo aqui em decibéis? Bom, vamos ver. Isso aqui, se aqui fosse 1 em vez de 2π, aqui daria 10 a terceira, né? Daria 60 dB, tá? Mas na verdade, isso aqui não é 1, isso aqui é 0,16, se não me engano, né? Então, eu imagino que vai dar algo por aqui, ó, né? Só aproximado, tá, pessoal? Vai dar algo por aqui, entre 40 e 60, né? Então, algo por aqui. Vamos só, depois a gente faz essa conta com mais calma, né? Faço a conta e verifiquem que vai dar algo por aqui, tá? E aí depois ele vai caindo essa mesma distância, vai caindo a cada década, ele vai caindo 20 dB, tá? Então a reta ficaria algo assim, tá? E se a frequência fosse caindo, né? Eu poderia plotar, mas aqui está em 1, né? Mas aqui poderia ter 0,1, aqui 10 a menos 1, né? Aqui 10 a menos 2, e aí ele continuaria subindo até o infinito, tá? Das baixas frequências. E aqui ele vai caindo a 20 dB por década, tá? Bom, então, de certa forma, seria certo dizer que o integrador é uma espécie de filtro passa-baixa, né? Só que o filtro passa-baixa é um pouco diferente, né? Abaixo de uma certa frequência, né? Ele faz isso aqui, né? Em vez de continuar subindo, ele tem um valor fixo, tá? Então o filtro passa-baixa, ao invés de continuar subindo a amplitude para frequências mais baixas, ele se estabiliza aqui, tá? E depois que ele começa a cair a 20 dB por década, tá? Então, de certa forma, dá para ver que tem algum parentesco, né, entre o integrador e entre o filtro passa-baixa, tá? Então, eu queria propor para vocês o seguinte: eu queria fazer aqui, transformar esse integrador num filtro passa-baixa, tá? Para isso, eu vou fazer o seguinte, talvez vocês não tenham estudado ainda essa configuração, mas eu vou incluir aqui o seguinte, um resistor. Um resistor que eu vou chamar de RF, né? R de realimentação, que ele está em paralelo com o capacitor. Ok? Quando eu coloco aqui esse resistor, esse circuito vai deixar de ser um integrador e vai passar a ser um filtro passa-baixa, tá? Bom, eu não queria fazer as contas desse circuito do passa-baixa, mas eu vou mostrar para vocês só o seguinte: qual é o ganho, né, desse filtro em função da frequência. Eu já vou dar a resposta aqui para vocês, tá? O ganho desse filtro, né, vou chamar de AF em dB, vai ser dado pela seguinte fórmula, ó, menos RF sobre R vezes o ganho, né, a amplitude vezes a amplitude da senoide,
que no caso a gente vai supor que seja 1, tá? Dividido por 1 mais f sobre f0, tá? Ao quadrado, tá? E onde f0 é a frequência de corte. E a frequência de corte vai ser dada pelo seguinte, pessoal. O f0, né, vai ser igual a 1 sobre 2π vezes essa resistência RF vezes C, tá? Então essa vai ser essa resistência, tá? Então vamos ver, vamos escolher um valor para esse RF. Que tal a gente escolher um valor para esse RF? Tá? Vamos escolher um RF de 100K, tá? De 100 kΩ. Então, então RF igual a 100 kΩ. Então esse ganho aqui vai ser 100 kΩ por R, que é 1 kΩ. Então, RF igual a 100 kΩ. Tá? Então, pessoal, qual seria o ganho aqui nesse circuito? Esse RF sobre R seria 100K sobre 100. Tá? E qual seria a frequência de corte? Então, a frequência de corte é 1 sobre 2π vezes o produto desses dois componentes aqui. Bom, o RF é 100K, que é 10 à quinta, né? E o capacitor é 10 a menos 6. Então vai dar 10 a menos 1, né? Então aqui vai dar 10 a menos 1, né? Ele pode passar para cima como 10, e 10 sobre 2π dá em torno de 1,6, tá? Então, pessoal, o que vai acontecer? A frequência de corte vai estar aqui mais ou menos no 1,6. É meio difícil achar na escala logarítmica onde é que dá o 1,6, mas eu acho que dá por aqui, tá? Acreditem, deve dar por aqui. E aí, pessoal, o que vai acontecer, né? A partir dessa frequência você tem um decaimento de 20 dB por década, mas aqui ela na verdade estabiliza. Então a resposta do filtro passa baixa seria essa aqui, ok? Então é o seguinte, o ponto que eu quero mostrar aqui é que o filtro passa baixa, né? Se as frequências que estão aqui na entrada estiverem todas acima dessa frequência de corte de 1,6, o filtro vai se comportar simplesmente como se fosse um integrador, tá? Ou seja, o filtro passa baixa pode ser usado também como um integrador, tá? Então vamos supor que você tem uma onda quadrada, né, de 100 Hz, né? Aí essa onda quadrada, ela pode ser decomposta, todo mundo deve lembrar da série de Fourier, né? A onda quadrada pode ser decomposta, uma onda quadrada na série de Fourier pode ser decomposta por várias ondas senoidais, né? Uma em 100 Hz, né? Outra componente em 200 Hz, né? Outra em 300, 400, né? Até que as harmônicas já não vão ser muito pequenas, né? Então vai ser uma harmônica de 100, outra menor de 200, outra menor de 300, tá? Até que as harmônicas deixem de ter sentido. Então, todas as harmônicas aqui estão passando pela parte do filtro passa baixa, que é um integrador. Então essa onda seria integrada, tá? Aliás, para qualquer onda cuja harmônica fundamental esteja acima dessa região aqui, ele vai funcionar como integrador, tá? Entretanto, se você botar, por exemplo, uma onda senoidal de 1 Hz, né? Aí você vai ter uma fundamental aqui em 1 Hz, outra em 2, outra em 3, né? Então, de novo, uma em 1 Hz, uma menor, com amplitude menor em 2, outra com amplitude menor ainda em 3, e assim por diante, tá? Até que as harmônicas deixem de ter, né, importância, né? Só sejam tão pequenas que não sejam importantes, tá? Aí nesse caso, pessoal, uma parte das harmônicas não está sofrendo atenuação
e essa parte aqui está sofrendo como se fosse a atenuação do integrador. Então, nesse caso, ele não vai funcionar como integrador, e sim como um filtro passa-baixa. Tá? Então, vamos supor que você queira projetar um integrador, né, que fique funcionando. Tá? Aí o que você pode fazer? Primeiro você define quais são as frequências das ondas possíveis que eu vou usar aqui. Né? Será que as frequências estão sempre acima de, digamos, acima de 10 Hz? Né? Ou será que estão sempre acima de 1.6 Hz? Né? Ou talvez um pouco acima de 1.6? Talvez acima de 10 Hz. Né? Se todas as ondas de entrada estiverem nessa região, tá? Então você pode colocar aqui esse resistor. E aí, ao invés de um integrador, você vai ter um filtro passa-baixa. Tá? E com esse resistor aqui, você pode definir esse resistor de tal forma que, a partir da frequência que você quer, né, ele seja um integrador e abaixo ele seja um passa-baixa. Tá? Qual é a vantagem disso? Bom, antes vocês lembram que aqui, esse circuito aqui, ele ia integrando, né, essa corrente de polarização, tá? E como não tinha por onde passar, bom, o capacitor ia se carregando, né? E no fundo, assim, você ia ter a integral, mais uma rampa que é subindo continuamente até chegar à saturação. Aqui não, agora você vai ter um caminho para a corrente de polarização passar e não vamos ter mais esse problema. Tá? Então essa solução aqui é bem interessante, tá? E tem a vantagem de não causar a subida lenta, né, da tensão de entrada em função da corrente de polarização. Tá? Por outro lado, tem uma desvantagem, né? Ele não vai funcionar bem abaixo, ele não vai ser um bom integrador quando a fundamental da onda estiver abaixo, né? Estiver aqui nessa região aqui, muito abaixo da frequência de corte. Tudo bem? Então é isso aí. Temos agora um integrador perfeitamente funcional. Tá? Isso é uma boa notícia para nós, né? Ok? Bom, então é isso, pessoal. O que vocês vão fazer? Então é isso, pessoal. Temos aqui uma descrição do funcionamento do integrador. Tá? E eu vou sugerir que vocês façam então esse exercício, né? Pegando um papel log real, né? Tá? E plotando a resposta dessa onda aqui, né? A amplitude quando é o integrador ideal, né? E a amplitude quando é o integrador real, dessa forma aqui. Ok, pessoal, agora temos um exercício. Então, é esse circuito aqui, que pode ser um filtro passa-baixa ou um integrador. Né? O desafio é o seguinte: aqui estão os valores dos componentes, tá? E vamos supor uma entrada cossenoidal, né? É um cosseno com amplitude 1 e frequência genérica F. O que eu quero é que vocês plotem a saída, né, em função da frequência, a amplitude da saída em função da frequência. Tá? O que eu peço é que vocês parem o vídeo e façam todo o processo e plotem a resposta em frequência numa escala semi-logarítmica. Ok? Vamos lá, parem o vídeo e façam. Então, conseguiram? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos agora mostrar passo a passo do cálculo, ok? Bom, pessoal, nós temos aqui então a saída. Se não tivesse esse resistor, a saída ia ser isso aqui, né? Que nós íamos ver que no gráfico semilog seria uma reta, tá? E considerando o resistor como um filtro passa-baixa, a resposta seria essa aqui, né? Que nós vimos que
para frequências maior do que a frequência de corte, né? Para frequências maiores do que a frequência de corte, essa equação aqui tem o mesmo comportamento que essa aqui, tá? E para frequências menores que a frequência de corte, a amplitude da senoide é esse valor aqui, tá? E a frequência de corte, todos devem lembrar, né? F0 é igual a 1 sobre 2π vezes RC, né? Que é esse resistor aqui, vezes C, tá? Então, se vocês não tinham feito isso, parem o vídeo então e façam, né? Vamos tentar então fazer esse exercício aí. Vamos lá. Ok, pessoal. Então temos aqui o nosso gráfico, né? Semilog. Aqui, como vocês se lembram, né? A escala logarítmica, né? Aqui na frequência, tá? Aqui o ganho em decibéis, tá? Então vamos ver como é que ficou o nosso exercício, tá? Bom, primeiro, aqui nós temos a equação, tá? O ganho aqui, aqui eu esqueci de copiar a senoide, né? Aqui é a amplitude, né? E aqui tem a senoide, né? Aqui seria o seno, né? De 2πft, que eu vou colocar aqui entre parênteses, tá? Bom, mas aqui é a amplitude, você pode tirar o módulo dessa amplitude, né? E o módulo é 100, né? 100 em dB dá quantos dB? 20 dB, né, pessoal? Então, olha só, 20 dB estaria aqui, então. Então, aqui nas baixas frequências, ele tem 20 dB, tá? E até quando vai esse 20 dB? Até a frequência de corte, né? E no caso aqui, a gente fez as contas, deu 10 Hz, não é isso? Então, de 10 Hz, onde é que está o 10 Hz? Ah, aqui tem um errinho. Deixa eu corrigir aqui rapidinho, né? Nessa escala. Rapidinho. Vou corrigir aqui, você já viu o que eu faço aqui, né? Bom, aqui não é 5, né? Aqui é 4, 3, 2, aqui é 1, né? Então, 0.1, 1, 10, 100. Bom, agora está certinho, né? Então vamos lá. Então, até 10 Hz, né? Você teria esse ganho de 100. Tudo bem? E a frequência de corte é 10 Hz, né? E a partir do 10 Hz, vocês devem se lembrar, né? Então você teria uma queda de 100 dB por década, né? De 20 dB por década, né? Então 20, 40, cada década aumenta 20 dB. Então seria esse a resposta de frequência desse filtro passa baixa ou integrador. Sendo que, vamos supor que você entre com uma senoide, por exemplo, de 100 Hz. 100 Hz está aqui, né? Então, nessa região aqui, se todas as componentes do espectro do sinal de entrada estiverem nessa região aqui, né? Então ele vai funcionar como um integrador. Então, por exemplo, se você tiver aqui um espectro que está assim, né? Nessa região aqui. O espectro que está nessa região aqui, né? Todas as componentes estão dentro dessa região, né? Tá? Então, você teria, o resultado seria a integral desse sinal. Já se o espectro invadir essa região aqui, né? Invadir essa região aqui, qualquer coisa, se o espectro tiver uma parte aqui e o espectro tiver uma parte aqui, ele vai funcionar como passa baixa.
E se ele tiver tudo aqui, ele não vai ser um filtro, né? Ele vai ser simplesmente um amplificador de ganho 100. Ok? Bom, pessoal, então essa é a solução do nosso problema, tá? Esse é o gráfico, né, de Bode, né, na escala semilog do nosso circuito integrador. Tá? Se você acertou, parabéns. Se você não acertou, peço que você repita o exercício. Ok? Vamos em frente então. Pessoal, agora eu queria falar sobre um outro problema devido à imperfeição dos ampiops, que eu já cheguei até a mencionar, né? Mas é o seguinte, aqui é uma modificação adicional, né? Nós vimos que uma possível adição seria colocar aqui um buffer, né? Para evitar que a impedância de saída aqui da fonte interagisse com esse R1. Então temos essa modificação aqui. A outra modificação é esse circuito aqui, tá? Por quê? Porque o que acontece, pessoal, é que na verdade aqui, essa corrente aqui, a gente supôs que é zero, mas na verdade não é, tá? É a chamada corrente de polarização, tá? Entre uma corrente de polarização aqui e outra corrente de polarização aqui. Idealmente elas são pequenas, mas nem sempre são. Por exemplo, no 741, a entrada aqui é um transistor bipolar. Então a corrente é pequena, mas não é muito pequena. Então tem muita corrente aqui passando, né? Então você teria aqui, na verdade, aqui é como se fosse uma fonte de corrente constante passando por aqui, tá? Essa fonte de corrente, pessoal, vai puxar corrente, mesmo que aqui seja zero, vai puxar corrente daqui e corrente daqui, né? E corrente passando por esse capacitor, o que é que vai acontecer? Ele vai, como a corrente está vindo para cá, né? A tensão aqui vai subir, subir, subir até saturar, tá? Então, um problema com esse circuito é devido às correntes de polarização, tá? Uma coisa interessante seria, ao invés de usar um ampiop que tem uma alta corrente de polarização, usar um ampiop com uma baixa corrente de polarização, tá? Isso aqui é parcialmente compensado por esse resistor aqui, tá? Quando você bota esse resistor aqui, tá? Ele não deixa o sinal subir até a saturação, tá? Por outro lado, esse resistor aqui continua causando um pouco, né? O sinal de saída ele vai estar um pouquinho deslocado do zero, né? Assim, mesmo que aqui seja uma tensão zero, né? Aqui vai acabar estando um pouquinho deslocado do zero, tá? Por conta das correntes de polarização. Eu não queria fazer essa conta porque ela é um pouquinho complicada, tá? E vocês estão ainda num ponto que talvez não dê para fazer esse cálculo ainda, tá? Mas fazendo as contas, né, usando a realimentação e tudo mais, se chega à conclusão que uma forma de compensar parcialmente esse problema é incluir um resistor aqui também, tá? E o valor desse resistor, o ideal é que seja o paralelo desse resistor com esse, tá? Do R1 com esse resistor aqui na realimentação, tá? Nesse caso, em geral, esse resistor aqui é muito menor do que esse aqui. Esse aqui tem um valor muito maior. No nosso exemplo, por exemplo, esse aqui era 1K e esse aqui era 100K. Então, quando isso acontece, então esse resistor aqui é aproximadamente igual a esse aqui, tá? Então, o valor ideal para esse aqui é o paralelo desses dois, né? Mas se esse for muito maior, então o paralelo vai ser dado por esse resistor aqui, R1. Ok? Bom, então é isso, pessoal, né? Nós temos aqui, então, um circuito mais prático, né, do amplificador operacional. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entenderem um pouco melhor esse circuito, tá?
Muito obrigado. E agora eu sugiro que vocês façam exercícios e testes de laboratório com esse circuito. Muito obrigado e até a próxima.